Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar a nossa aula aqui, nosso mini curso sobre a Lei 5.810, que é o regime jurídico único dos servidores do Estado do Pará, dos servidores civis do Estado do Pará. Hoje nós vamos abordar o assunto posse, né? Professor, o que é posse? Posse em quê, né? Só para fazer uma ajuda à memória para você. Posse no quê? No cargo. Tá? Posse em quê? No cargo. Que cargo? No cargo público, claro, né? E aí, professor? É o seguinte, então, posse nada mais é do que vai ser uma investidura. Uma investidura, na onde? No cargo público. Isso que vem a ser a posse, né? Posse é um assunto legal. Se Deus quiser, vocês vão tomar posse no seu concurso, vocês vão assinar o termo de posse, né? Vão tirar uma fotinha e encaminhar para o professor, se Deus quiser, né? Só para fazer uma ajuda à memória para vocês. Vamos fazer a retrospectiva, né? Todo o processo até você conseguir a sua posse, né? Vai lá, primeiro, então faz o quê? Você tem que realizar, você tem que prestar o concurso público. Depois que você faz o concurso público, vem o ato de nomeação. Antes do ato de nomeação, nós temos algumas etapas importantes, né? Nós temos aqui, primeiro, você, lógico, tem que ser aprovado, né? Aprovado no concurso público. Depois, esse concurso público ele vai passar pela homologação. Aí, depois que o concurso público ele é homologado, dentro do prazo de validade, olha aí, dentro do prazo de validade, ocorre a nomeação. Professor, quem que faz a nomeação? Normalmente, a nomeação é um ato singular do chefe de poder, ok? Chefe de poder é a pessoa autorizada aí pelo Estatuto da Lei 5.810 para realizar os atos de nomeação. E aí, professor? Nomeou o cara. E aí, agora ele já é servidor? Não. Olha só, nomeou professor Luiz Antônio Carvalho, ele foi nomeado para o cargo de gestor, um cargo na qual ocupei com muito orgulho por muitos anos, né? E aí, já sou gestor? Não. Eu tenho que agora o quê? Investir no cargo. Ou seja, eu tenho que tomar posse. Esse ato de tomar posse, né, você deve apresentar os requisitos, né? Os requisitos, né? Eu escrevi errado aqui, vou corrigir agora, né? Você deve apresentar o quê? Os requisitos, né? Os requisitos exigidos em lei para que você possa investir no seu cargo, né? Então, posse passa a ser o quê? A investidura no cargo público na qual você fez o concurso. Professor, do ato da nomeação, qual que é o prazo que eu tenho para apresentar, para comprovar os requisitos? Você tem aí um prazo de 30 dias, né? Podendo ser prorrogado mais 15 dias, de acordo com o artigo 22 dessa lei, no seu parágrafo único também. Então, esses são os requisitos. Então, esse é a posse, né? Professor, depois da posse, depois que você assinou o seu termo de posse, você, a partir daquele momento, você já investiu no cargo e você já é servidor público. Você já é servidor público, né? Professor, eu já começo a ganhar? Não. Aí nós temos um outro procedimento, que é entrar em exercício, que é trabalhar efetivamente. Aí, né? Trabalhar efetivamente. Então, você pode já trabalhar efetivamente, né? E o prazo que eu tenho depois da posse, você tem 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Nesta aula, desculpa, gente, nós vamos estudar absolutamente todos os detalhes importantes sobre a posse, né? Na qual você pode ter certeza absoluta, tá? Absoluta, que você estará preparada para qualquer prova de concurso, nível fundamental, nível médio, nível superior. Sobre posse, você vai ter condições de acertar. Bacana? Entenderam esse esquema? Entenderam esse mapa mental aqui? Isso aqui é muito importante para você entender, para você ter um conhecimento aí dessa matéria. Bacana? Vamos lá, vamos apagar aqui nosso quadro e já vamos fazer um exercício. Ah, professor, é importante isso? Sim, é importante. Olha só, vem comigo, exercício. Sejuc, Rio Grande do Norte, IDECAN 2018, cargo de agente. A linha do tempo a seguir, esta aqui,
ilustra o resumo de uma das formas de provimento de cargo de carreira ou isolado, de provimento efetivo, que depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. De acordo com a sistemática legal prevista, os atos 1 e 2 podem ser substituídos correta e respectivamente pelos seguintes termos, né? Então está aqui a linha do tempo de um provimento normal para até entrar em exercícios, né? Então nós temos aqui, vamos lá, quero explicar para vocês alguma coisa, vamos para o comando da questão. A linha do tempo a seguir ilustra o resumo de uma das formas de provimento do cargo de carreira, né? Professor, o que significa um cargo de carreira? Um cargo de carreira significa que tem o quê? Tem as movimentações, ou tem a previsibilidade das promoções, né? Olha aí, das movimentações. Ou cargo isolado. Cargo isolado onde não há promoções, né? É um cargo único na carreira, né? Professor, eu quero um exemplo de um cargo isolado. Tudo bem, o mais comum de cargos isolados na administração pública são das universidades, né? Às vezes o cara já tem lá o cargo de professor titular, ou seja, ele já adentra no serviço público, lá no último nível e classe, professor titular. Então, ele passa a ser um cargo isolado, não tem mais promoções, não tem mais o quê? Movimentações. Ambos os casos de provimento efetivo, ou seja, concurso público, né? Então, está aqui. Então, primeira etapa, ele faz o concurso público, né? E aí, professor, qual que é o nome do ato 1? Aí, já vai entrar em exercício? Ele vai ser lotado? Não. Qual que acontece? Vai ser o seguinte, ele vai ser o quê? Nomeado, né? Ele é nomeado. Depois que ele é nomeado, né? Aí ele vai o quê? Tomar posse, apresentar os documentos e assim por diante. Então, gabarito correto aqui é a letra C. Letra C, nomeação e posse. Um exercício bastante tranquilo, um exercício aí com certeza aí, aluno aqui da LAC Concursos acerta essa questão aqui com os famosos pés nas costas, né? Gabarito correto, letra C de casa. Letra C de casa, né? Pagando aqui, vamos comigo aqui, né? Ok, vamos voltar para a lei. Posse, seção 3. Artigo 16. Posse é o ato de investidura em cargo público ou função gratificada. Vem comigo, vamos com calma. Posse é o ato de investidura. Ou seja, você vai investir. Então, a posse, você vai o quê? Ocupar o cargo público. É claro, para ocupar esse cargo público, você já deve ter sido o quê? Aprovado em concurso público. Então, está ali. É a primeira observação que eu faço para vocês importante, né? Claro que para investir, você vai ter o quê? Vai ter que cumprir todos os requisitos previstos em lei. Está aí, ponto final, né? Então, posse é um ato de investidura no cargo público ou função gratificado, né? E aí, professor? E aí eu tenho que passar para vocês um negócio seguinte, né? Ó, cargo público, né? Então é o seguinte, no cargo público você vai ser nomeado, né? Você vai ser nomeado. Função gratificada. Você é nomeado na função gratificada? Não. Você vai ser o quê? Designado. Professor, aonde está isso? Lá na aula de nomeação, que nós já estudamos a aula de nomeação. Então, você vai ser nomeado para um cargo público, aí você vai apresentar os requisitos, você vai o quê? Tomar posse desse cargo público. Na função gratificada, que é a função gratificada que era para os servidores exclusivamente efetivos, né? Exclusivamente efetivos, você não é nomeado para a função gratificada, você é o quê? Designado para a função gratificada. Então, você primeiro é designado para essa função, depois você toma posse. Isso que diz o artigo 16. Parágrafo único, muito importante. Não há posse nos casos de promoção e reintegração. Olha aí, o legislador deixou bem claro, né? Não há posse nos casos de promoção. Professor, o que é promoção? É a movimentação, a elevação nos cargos de carreira. A pessoa vai o quê? Ele vai sendo promovido, vai mudando de níveis e classe de acordo com os estatutos e os planos de carreira. Então, não há posse. Professor, o que vem a ser a reintegração? Isso já foi cobrado em concurso público, que é cobrado muito, né? Claro, a reintegração e a promoção,
eles fazem parte daqueles 4R ANP. Professor, o que significa o 4R ANP? Significa o quê? As formas de provimento. Né? Olha, provimento. Né? Esse N aqui é da nomeação, um dos mais importantes. Né? A nomeação é o quê? É o ingresso, é a investidura. Né? A reintegração, ele vai ser um reingresso. Uma reinvestidura. Não um ato de investidura, né? Olha aí que questão. Por quê? Porque ele tomou posse antes, ele foi desligado da administração pública e ele conseguiu invalidar os motivos do seu desligamento, da sua demissão, e ele vai ser o quê? Reinvestido, ele vai ser reintegrado, reingresso na carreira. Então, isso aqui é muito cobrado em concurso público, né? Mas, professor, eu não entendi esse negócio aqui, ó, de posse é um ato de investidura em cargo público ou função gratificada. Que cargo público passa a ser a nomeação. A função gratificada passa a ser o quê? O ato de designação. Voltando um pouquinho nos nossos estudos, só para fazer uma ajuda à memória, lá no capítulo 2º da nomeação, forma de nomeação. A nomeação será feita. Nomeação é diferente de posse. Ó. Caráter efetivo é exatamente o que nós acabamos de estudar, quando exigida a prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento. Né? E também outra forma de nomeação são para os cargos em comissão, né? Conhecido como ad nutum, né? De livre nomeação e exoneração declarado em lei. Só que o parágrafo único completa a designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente em servidor específico. Então, primeiro, ele é designado uma função gratificada e depois ele toma posse nessa função gratificada que é exclusivamente por caráter efetivo. Essa parte aqui da nomeação, eu só fiz uma ajuda à memória, voltei um pouquinho nas nossas explicações, ok? E aí, professor? E aí, vamos fazer aqui um exercício para vocês aqui, né? Vem comigo aqui. TCE, Pará, CESP 2017, cargo de auditor. Situação hipotética. Um servidor do Tribunal de Contas do Estado do Pará foi demitido, mas tendo conseguido anular judicialmente a penalidade administrativa. Foi reintegrado aos quadros do tribunal. Bacana. Então é o seguinte, um servidor ele foi demitido e ele conseguiu anular a sua penalidade de demissão e ele foi reintegrado. Professor, o que significa o reintegrado? Reintegrado é uma forma de provimentos, né, do 4 ANP, né, que são as formas de provimento. O reintegrado é para o servidor demitido. Né, demitido. E aí, professor? E aí o seguinte, né, nessa assertiva, nessa situação, nós temos da lei estadual, o presidente do TCE terá 30 dias, olha aí, terá 30 dias para dar posse ao servidor reintegrado contados da ciência da decisão judicial. Está errado. Por quê, professor? Porque o artigo, salvo engano, o artigo 16, parágrafo único, ele é bem claro, né? Não há posse para os casos de reintegração e para os casos de promoção, né? Não há posse, né? Não há posse. É o quê? Não há posse nesses casos aqui. Nesse caso da reintegração, vai ocorrer o reingresso. Vai ocorrer o reingresso do servidor, não a investidura de uma posse. Logo, o gabarito está errado, né? Com certeza, aluno aqui da LAC Concursos, ele tem todas as condições de acertar uma questão como essa. Bacana? Então, aí, questão aí de um concurso maravilhoso, né? Que o aluno aqui ó, tem condições de acertar isso. Então, não há posse para os casos de promoção e nem de reintegração. Isso está previsto no artigo 16, parágrafo único da lei. Bacana? Vamos continuar. Artigo 17. Né? Então, o que vai tratar o artigo 17? Qual que é o trabalho do artigo 17? Né? Nosso assunto é o quê? É posse. Posse é o quê? Investidura no cargo público. Né? Então, é o seguinte, para você tomar posse, você vai ter que atender os requisitos previstos na lei. E os requisitos básicos gerais para todos os servidores públicos civis do Estado do Pará estão consagrados aqui no artigo 17. Olha só, são requisitos
cumulativos para a posse em cargo público, ou seja, cumulativos que você tem que atender todos eles. Se você falhar em apenas um dos requisitos, você estará impedido de tomar posse. Então, a posse vai ocorrer, que é a verificação se você está apto para ocupar o cargo público na qual você prestou o seu tão sonhado concurso público. Primeiro, claro, ser brasileiro nos termos da Constituição. Ah, professor, isso aqui é básico, tudo bem, mas e aí? Pegadinha de concurso, né? Esse ser brasileiro, tá? Aqui a lei, sabiamente, ela diz que ser brasileiro significa que ele pode ser um brasileiro nato, né? Exemplo de brasileiro nato, eu, professor Luiz, né? Eu sou brasileiro nato, né? Nascido e criado aqui na nossa terrinha amada, né? E nós temos também outra hipótese, que são os brasileiros naturalizados. Atenção, essa anotação você tem que fazer. Você tem que fazer essa anotação aqui, ó, nato e naturalizados, né? Professor, quem são os naturalizados? Os naturalizados, vamos supor, é um estrangeiro, tá, que venha residir no Brasil e adquiriu o que? O seu processo de naturalização. É possível? Claro, inclusive a regra brasileira ela é bastante flexível para naturalizar as pessoas. Então, todos os brasileiros, ou os nato ou os naturalizados, podem fazer concurso público e podem investir em um cargo público, né? Segundo requisito, idade mínima, ter completado 18 anos, né? Então, ter completado 18 anos é o outro requisito aí importante, né, para investidura no cargo público. Terceiro, está em pleno exercício dos direitos políticos, né? Temos vários cidadãos da nossa sociedade, inclusive aqueles ali que figuram ali na Lava Jato, que têm seus direitos políticos cassados temporariamente, suspensos temporariamente, né? Então, essas pessoas que têm os direitos políticos suspensos temporariamente não podem aí ocupar cargo público, não pode tomar posse, né? 4. Ser julgado apto em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do Estado do Pará. Ou seja, ele tem que ter a saúde aí, tem que estar apto, tem que ter uma saúde aí, claro, saudável, né? Propícia para o labor do Estado. Então, item 4 é ter essa questão da saúde, né? 5, vem comigo. Possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo. É claro, nós temos cargos de nível fundamental, médio e superior. Então, ele tem que ter a escolaridade que está prevista onde? Lá no edital de convocação, né? 4. Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da administração pública, federal ou municipal, para fins de verificação de acúmulo de cargos, né? Ou seja, quando ele toma posse, ele tem que fazer uma declaração que ele não está ocupando outro cargo público que não seja acumulável, né? Então, ele tem que fazer essa declaração de cargo. Inclusive, lá na frente no Estatuto, a gente trata lá nas disposições lá das penalidades disciplinares, aliás, lá no capítulo, no título, perdão, do processo disciplinar, vamos voltar a esse assunto, porque lá ele vai detalhar essa situação, o que vai acontecer se o cara estiver ocupando ilegalmente 2 cargos públicos, né, que sejam divergentes com as regras constitucionais. Então, ele tem que fazer essa declaração. 7. Quitação com as obrigações eleitorais e militares, né, claro, militares para o sexo masculino, né, e, finalmente, não haver sofrido sanção impeditiva de exercício de cargo público. Então, está aqui as situações. Então, os requisitos para o cidadão ocupar, para tomar posse, investir, são esses aqui, os 7 requisitos básicos, né? É claro que as leis de carreira poderão ampliar e ampliaram aí os requisitos aí para a posse. Pode? Claro que pode, né? Professor, esses requisitos tem amparo constitucional? Com certeza. Você sabe que esse nosso estudo aqui ele é completo, tá? Você pode ter certeza disso. Essa aula aqui não é uma aula superficial. Tudo que tem de importante o professor traz para a nossa aula para explicar para vocês aqui. Amparo constitucional. Tudo que tem amparo constitucional, você tem que ligar o alerta. Por quê? Porque são aqueles assuntos
que provavelmente serão cobrados em prova. Artigo 37, inciso 1º da Constituição. Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Olha aí, né? Então a Constituição já falou, são acessíveis aos brasileiros, né? Aqui incluindo os nato e os naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. No caso aqui do Estatuto do Pará, o artigo 17 da lei, ele traz todos os requisitos aí para a investidura do cargo, para você ter condições de tomar posse. Assim como os estrangeiros na forma da lei. Olha só, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ou seja, deu aí, possibilitou o quê? Possibilitou ao que os estrangeiros possam também ocupar cargos, né? E aí, professor, vamos falar de estrangeiros ocupando cargos públicos? Tem? Claro que tem. Né? E quando a gente coloca assim, na forma da lei, eu quero fazer uma ressalva para vocês, né? Que isso aqui é um caso concreto, né? Se você for lá na lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, né? Da União, lá traz uma previsão expressa de ocupação de cargos públicos por estrangeiros, né? Principalmente no caso das IFs, né? Ó, universidades federais, né? Tem vários professores convidados estrangeiros, né? Que vêm ingressar às universidades, tem essa previsibilidade aqui, né? Tá? Mas e aí, professor, isso aqui é uma regra geral? Não, não é uma regra geral. Estudando um pouquinho de constitucional, eu quero passar para vocês. Na questão dos brasileiros, isso aqui é uma norma constitucional, ela é chamada de eficácia contida, né? Como assim eficácia contida? A lei poderá estabelecer requisitos para o acesso. E assim fez a lei, né? Então ele garante que é para os brasileiros e ele colocou os requisitos. Um dos requisitos é a idade mínima para o provimento do cargo. E para, no caso dos estrangeiros, é uma norma constitucional, mas ela tem uma eficácia limitada, né? Ela tem uma eficácia limitada, ou seja, depende de lei para a previsão para que os estrangeiros aí ocupem cargos públicos. No caso do Estado do Pará, no caso do Estatuto, a Lei 5.810 de 94, eu fiz uma pesquisa e eu não procurei essa previsibilidade de ocupação dos cargos de estrangeiros ocuparem cargos públicos, no caso lá da Lei Estadual do Pará. Tá bacana, galera? Então isso aqui é muito importante, muito importante. Para passar régua na questão de brasileiros nato e naturalizados, é de fundamental importância que o aluno deve saber o seguinte: existe alguns cargos no Brasil, tá, que eles são privativos de brasileiro nato, né? Brasileiro nato, aqueles nascidos que têm a cidadania brasileira, né? Nós temos 7 casos de provimento de brasileiros nato. Não existe hipótese de brasileiros naturalizados e muito menos de estrangeiros a virem ocupar esses cargos. Esses cargos, essa previsibilidade, essa obrigação, claro que está previsto na onde? Lá na Constituição Federal, lá no nosso artigo 12, parágrafo 3º. São brasileiros natos, são privativos de brasileiros natos. Então, na prova de concurso, se você se deparar com qualquer um desses cargos, você vai marcar brasileiros natos, tá? Isso cai na prova, não cai, despenca. Vamos lá. Primeiro, cargo de presidente e vice-presidente da República só pode ser brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Defesa, de Estado de Defesa. Então, são os 7 casos de brasileiros nato, né? Não podem ser brasileiros naturalizados e muito menos os estrangeiros. De novo, martelar na sua cabeça. Primeiro, presidente e vice-presidente da República. Segundo, presidente da Câmara dos Deputados. Se da Câmara dos Deputados, também vai ser dos senadores, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal
da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Então, isso aqui deve obrigatoriamente estar nas suas anotações aí para quê? Para que vocês façam as suas revisões. Isso aqui é importante, né? Vem comigo, vamos fazer um treino, exercício rápido. FUB, CESP 2017, cargo de técnico. Pedro, que é colombiano, de nascença. Se ele é colombiano, ele é um estrangeiro. Ok? Obteve a cidadania brasileira. Gente, se Pedro ele é colombiano de nascença, obteve a cidadania brasileira. Então, logo, vamos deduzir que esse aqui entra no caso que ele é naturalizado. Né? Naturalizado, ok. Nessa situação, mesmo que preenchidos os demais requisitos exigidos, ele não poderá ocupar cargo público, já que não é brasileiro nato. Né? E aí, professor, claro que essa questão está errada, porque tanto a Constituição Federal quanto as leis estaduais, todas elas dos estatutos são bastante claras nesse sentido, que eles falam o seguinte, que os cargos são acessíveis brasileiros, não trazem a exceção de brasileiros natos ou naturalizados, exceto, né, uma exceção prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Né? Nestes casos aqui, são 7 casos, 7 hipóteses, que o provimento desses cargos são privativos a brasileiro nato. Então, logo, essa questão ela está errada, né? Olha aí, questão está errada. Isso aqui cai em concurso público. Bacana? Questão errada, né? Tranquilo. Então, cargos públicos são para os brasileiros nato e naturalizados. TCE, CESP 2017, cargo de auditor. A condição de brasileiro nato é requisito para posse em cargo público, integrante da estrutura do TCE. E aí, professor? Primeira coisa, para ele integrar... vamos lá. TCE é o quê? Um órgão público. É do quê? É do governo do Estado do Pará. Está sujeito, claro, é um servidor público, está sujeito aí à Lei 5.810 de 94. Bacana, né? Lá no artigo 17 diz claramente que é o quê? Requisito ser brasileiro. Ser brasileiro tanto nato quanto naturalizado, né? Então está aqui para vocês, né? O requisito de brasileiro nato, novamente, reforçando aí, está previsto lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, que são o quê? 7 casos, né? Somente esses casos que são de brasileiros natos. Vamos lá, vamos ver se você se lembra aí. Primeiro, fala aí. Isso, sem preguiça. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficiais do Exército e ministro de Estado de Defesa. Somente esses 7 casos que é de brasileiro nato. Então, qualquer brasileiro naturalizado pode vir ocupar qualquer cargo na estrutura do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Logo, esse gabarito está absolutamente errado. Põe no bolso uma questão como essa, né? Bacana? Vamos lá, continuando. Artigo 18. A compatibilidade das pessoas portadores de deficiência que trata o artigo 15, né? O que é o artigo 15, parágrafo único? Ele vai tratar o quê? Da reserva de 20% das vagas para as pessoas portadoras de deficiência. Será declarada por junta especial constituída por médicos especializados na área da deficiência diagnosticada. Então, o que diz o legislador? O legislador, lá no artigo 15, parágrafo único, sabiamente reservou 20% das vagas para portadores de deficiência. Bacana. Tá? E como aferir isso? Aí diz aqui o artigo 18. Né? Como é que vai ser aferida se essa deficiência está compatível com o cargo? Vai ser constituída uma junta especial por médicos especializados na área da deficiência diagnosticada
para validar ou não aquela pessoa no cargo desses 20%. E o parágrafo único, professor? O parágrafo único ele vai dizer o seguinte: caso o candidato seja considerado inapto para o exercício do cargo, perde o direito à nomeação. Ou seja, se essa junta dizer, eu falar, não, essa deficiência do candidato, ela não é compatível, não tem compatibilidade. Então, ele vai perder o direito à nomeação. Então, isso aí ocorre aí, antes lá da homologação do concurso, inclusive. Bacana? Artigo 18, né? Vamos lá, vamos fazer um treino. PGE, Pará, UFPA, 2012, cargo de procurador. O candidato participante do concurso público, portador de deficiência, submeter-se-á à perícia a ser realizada por junta médica especializada na área da deficiência diagnosticada, caso seja considerado inapto para o exercício do cargo, perderá o direito à nomeação. E aí, professor, essa questão aqui é Ctrl+C e Ctrl+V do artigo 18, da lei. Ou seja, a questão está absolutamente correta. Bacana? Então, pomos no bolso aí, questão fácil, questão tranquila aí, isso aí que cai, né? Professor, o que você fala aí o que o senhor fala aí das questões de prova? Gente, estatuto é a coisa mais fácil que tem. 90% das questões de estatutos do Brasil todo, tanto da Lei 8.112, todos os estatutos estaduais aí, são Ctrl+C e Ctrl+V da onde? Da lei, né? Da lei. Ah, professor, mas se eu der uma lida da lei, ajuda? Com certeza. Mas se você assiste a aula, você consegue compreender os dispositivos e a lógica, a cabeça do legislador. Por que criou esse mecanismo? E a partir do momento que você entende esse mecanismo, você fazendo uma leitura detalhada, você fixa mais conteúdo. Eu sempre digo para vocês, o aluno que é aprovado em concurso público é aquele aluno que consegue fixar mais conteúdo. Bacana? Vem comigo, vamos agora para o artigo 19. Né? São competentes para dar posse. Né? Competentes para dar posse, né? Professor, quais são as pessoas que podem dar posse? Isso está colocando aqui. Lembrem que antes da posse, nós temos o Instituto da Nomeação. Quem que são competentes para a nomeação? São competentes para a nomeação, normalmente o quê? Os chefes de cada poder. Chefe do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, né, os órgãos que têm autonomia administrativa aí, né, então são os poderes independentes. Então, o chefe de poder, ato singular, ele vai nomear, ok. E dá posse. Posse o quê? É a verificação, é a verificação se ele cumpriu os requisitos. Então, vem comigo. Então, competentes para dar posse, né? É claro que o rol da competência da posse vai ser maior do que o rol da competência da nomeação. Governador. Governador da posse dá, nos seguintes casos, isso pode ser questão de concurso, aos nomeados para os cargos de direção e assessoramento que eles sejam, olha essa palavra, diretamente subordinados. Professor, eu quero um exemplo, professor, de uma pessoa que é diretamente subordinado ao governador. Governador, chefe do Poder Executivo e da administração pública direta, né? Quem está diretamente os governadores é o que? São os secretários. Aí, os secretários de estados. Então, quem dá posse aos secretários é o governador. Por quê? Porque eles estão diretamente subordinados. Agora, vamos supor o seguinte, tá? O diretor da penitenciária X. Tá? O diretor da penitenciária X. Esse diretor da penitenciária X está subordinado diretamente ao governador? Não, ele está subordinado indiretamente. Então, é claro que o legislador foi bastante sábio, senão ele ia entupir o governador ia entupir o governador de quê? De atos de posse, né? Aí, nesse caso, lá da penitenciária vai ser da secretaria que ele está vinculado. Então, os secretários de Estado e dirigentes das autarquias e fundações, ou a quem que seja delegada a competência,
aos nomeados para os respectivos órgãos, inclusive os colegiados. Então tá aí. Então houve uma divisão aí da posse, né? Bacana. E no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas, conforme dispuser a legislação específica de cada poder ou órgão, né, professor? Qual que é essa legislação específica? Normalmente, né, são as leis orgânicas, né? Então você tem lá um regimento interno, uma lei orgânica que vai definir quem dá posse. Bacana? Então isso aqui é uma questão bastante interessante de quem são as pessoas competentes para dar posse, né? Professor, por que o legislador fez questão de nominar as pessoas competentes para a posse, né? E isso ajuda a explicar o artigo 20. É para quê? Para isso aqui é para explicar, né, o artigo 21. Depois eu volto para o artigo 20, né? Por quê, professor? É para responsabilizar aquele que deu posse. Porque a pessoa que vai dar a posse, ele vai ter o quê? A responsabilidade prevista no artigo 21. Qual que é essa responsabilidade? Qual que é essa obrigação de quem vai dar posse, né? Ali, ele está representando o poder público, o Estado, né? A autoridade que der posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram observados os requisitos legais para a investidura do cargo ou função, né? Então, cargo ou função gratificada. Então, quem der posse tem que verificar os requisitos. Na lei aqui, né, vamos falar de requisitos aqui um pouquinho, né? Ó, depois eu volto aqui para o artigo 20. O artigo 20. Os requisitos aqui são aqueles constantes, né? No artigo 17 da lei, né? Mais as leis específicas de carreira. Aí. Tá? De carreira. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Então é o seguinte, quem dá posse, né? Então ele vai ter que verificar esses cargos aqui. No caso de servidor, ambos os casos aqui, no caso do servidor efetivo. Pronto, tá aí. Então a pessoa lá quis burlar, deu posse, né? Deu posse para quem não tem esses requisitos, ele vai responder, ele vai ter a responsabilidade aí sobre o seu ato. Bacana? Então por isso que o legislador fez questão de nominar as pessoas responsáveis para dar a posse, né? Artigo 20, né? O que traz o artigo 20, né? O ato de posse será transcrito em livro especial, assinado por autoridade competente e pelo servidor empossado, né? Mais conhecido como o famoso termo de posse. Você vai sair de lá com esse documento, né? Você vai assinar e a autoridade competente, né, vai assinar também esse termo de posse, né? Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei no Estado, eu fui gestor de recursos humanos, aí, gestão de pessoas, né? E lá eu já recebi, lá eu tinha competência para isso, eu fui delegado a competência, foi feita uma delegação de competência na qual eu poderia dar posse, né? E dei posse para centenas de pessoas, né? Então é um documento que você vai sair com ele, né? E aí, dou uma dica para vocês aí, ó, eu vou ficar muito feliz do coração. Você vai lá, você vai tomar posse, se Deus quiser, no seu concurso, você pode ter certeza que o professor Luiz e a nossa equipe aqui da Lá Concurso, nós vamos fazer de tudo para que isso ocorra,
tá? De tudo, estaremos juntos nisso aí. Você vai lá, tira uma fotozinha, né, no seu termo de fotos assim, marca lá no Instagram, marca lá no Facebook, manda para o WhatsApp nosso aí, que eu vou ficar muito feliz. Então você vai ter o quê? Um termo de posse, está aqui, né? Termo de posse. É um ato formal, né? Parágrafo único, cai muito em concurso. Essa posse, você não entrou em exercício ainda. E essa posse pode ser realizada por procuração específica. Em casos especiais, a critério da autoridade competente, a posse poderá ser tomada por procuração específica. Tá? Então, você não precisa estar lá, por exemplo, pode ocorrer o quê? Procuração específica de acordo com a autoridade competente aí. Bacana, 10, né? Ah, professor, eu quero exemplos aí dessa procuração específica, né? E aí, professor, claro, eu vou dar exemplo para vocês, né? Eu tenho muita facilidade de explicar isso aqui, porque eu já fui da área de gestão de pessoas, né? Por muito tempo, né? Então, procuração específica, vamos supor que você está finalizando um doutorado na França, né? Se passou no concurso público, demorou a chamar, mas chamou. Aí você está lá na França, né? E aí, professor? Você tem que terminar o seu doutorado, né? Você sabe que a posse são 15, 30 dias e mais 15 dias que você pode prorrogar. É o tempo que você precisa. Deu certo. Para quê? Para você terminar lá. Só que você não pode vir para cá, é muito despesas, não sei o quê, papai. Você pode o quê? Passar para papai e mamãe, fazer uma procuração específica, é claro, sob autoridade do quê? Lá da autoridade competente para assinar essa procuração específica, né? Agora, atenção. Aqui você está trabalhando? Não. Então você pode. Esse ato pode ser procuração. Agora, o seguinte. Entrar em exercício é só você. Não existe a possibilidade de alguém entrar em exercício por você. Tá certo? Não existe a possibilidade. Então, aqui é somente na posse, né? Artigo 22, vem comigo. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado. Então, você tem aqui, né? 30 dias é o quê? É a posse, é o prazo da posse. 30 dias a contados aí do ato de provimento do Diário Oficial. 30 dias, ok, está aqui, né? Parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º, ele trouxe uma possibilidade de quê? De prorrogação. Vamos ler aqui, vamos lá. O prazo para a posse poderá ser prorrogado por mais 15 dias. Então, olha lá. Então, quanto tempo pode ser prorrogado? 15 dias. Ele está dizendo que poderá, né? Esse poderá é no subjuntivo, aí o futuro, aí que poderá, ou seja, existe aí a faculdade de acontecer ou não, né? Por que eu vou explicar isso? Porque tem duas coisas importantes. Existindo a necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para a posse, né? Então, vamos supor o seguinte, só para vocês entenderem, vem comigo aqui, tá? Uma situação. Para você tomar posse, 30 dias. Lá está no edital que você tem que apresentar uma certidão X. Uma certidão negativa X, por exemplo. Nos 30 dias, você não conseguiu a certidão X. O cartório que vai expedir a declaração, ele pediu 15 dias úteis, por exemplo. E não dá tempo dos 15 dias. Aí o seguinte, o que diz aqui? Esse entre vírgulas aqui, ó, tá? Isso aqui é um aposto explicativo da situação anterior. Somente nessa hipótese que você pode prorrogar o seu prazo para tomar posse. A autoridade, conforme o juízo da administração. Você vai fazer um ofício dizendo que o cartório, por exemplo, né, vai emitir daqui 3 dias a certidão. É o prazo que eles deram para você tomar posse. 3 dias. Então, nesse caso, pode ser prorrogado, porque é um requisito fundamental para a sua posse que você não tem. Então, o legislador, sabiamente, tolerou aqui a prorrogação de 15 dias para que você possa viabilizar algum requisito que não tenha para a posse. Bacana? Claro, tudo isso conforme o juízo da administração. Fechou? 10, né? Vamos fazer agora 2 exercícios top de linha na qual você vai ter que se concentrar. Vem comigo. TCE Pará, CESP 2017, cargo de auditor. Pedro
nascido no dia 9 de novembro de 1997, foi aprovado em concurso público para o provimento de cargo no governo do estado do Pará. O ato de provimento foi publicado no dia 30 de setembro de 2015, quarta-feira, e a data da posse foi marcada para o dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira, ou seja, exatos aí 30 dias, né? Pedro requereu a prorrogação da data da posse, né? O pleito foi deferido e Pedro tomou posse no dia 12 de novembro de 2015, quinta-feira. O ato de admissão foi submetido à apreciação do TCE, que, por ato unilateral, declarou a nulidade do ato da posse, por ter a posse ocorrida em prazo superior a 30 dias da nomeação. Então, está aqui o texto explicativo da situação. Então, resumindo aqui, ele nasceu no dia 9 de novembro de 97, foi aprovado no concurso público, ele foi nomeado, aí, o ato de provimento, que é a nomeação, dia 30 de setembro, a posse foi marcada para o dia 30 de outubro, exato 30 dias, sexta-feira. Ok? Pedro requereu a prorrogação, ele pode 15 dias, o pedido dele foi deferido e ele tomou posse no dia 12 de novembro, ou seja, 12 de novembro, 15 dias aí do prazo. Né? Só que a posse dele, o ato de admissão, foi submetido à apreciação do TCE, por ato unilateral, declarou a nulidade do ato de posse. Ok, né? Por ter ocorrido fora do prazo superior a 30 dias. Vamos lá. Acerca da situação hipotética, julgue o item que se segue com fundamento da Lei 5.810, que trata o regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará. Caso tivesse tomado posse no dia 30 de outubro de 2015, o ato de posse de Pedro seria nulo por vício de objeto, né? Professor, é 30 dias, ele tomou posse nesses 30 dias, e aí? E aí, professor? E aí tem uma pegadinha, né? Lá nessa lei, na lei aqui 5.810, tá certo? Lá, salvo engano, no seu artigo 17, tá? 17 ou 16, ele trata dos requisitos. Ok? E um dos requisitos, a pegadinha do concurso, está aqui, ó. Quando que o cara nasceu? Ó, ele nasceu no dia 9 de 11 de 2000, não, 97, né, professor? É exatamente, né? 97, né? De 1997. Esse cara, Pedro, ele tem 17 anos. Como ele tem 17 anos, ele não atende o requisito de 18 anos. Pedro vai completar 18 anos quando? Né? Ele vai fazer aniversário no dia 9 de 11 de 2015. Né? Como a data da posse, que ele tomou posse, foi no dia 30 de outubro de 2015, né? 30 de outubro, ainda ele tem o quê? Ó, no dia 30 de 11 de 2015, ele tem 17 anos. Então, aqui, qual que diz o comando da questão? Ó, caso tivesse tomado posse na data do dia 30 de outubro, o ato de posse de Pedro seria nulo, por vício de objeto. Vício é o quê? Algum defeito no ato de posse, corretamente. Qual que seria o vício? Porque ele não tem um requisito dos 18 anos. Né? Questão top de linha, parabéns para o examinador, que fez a gente refletir, não foi uma questão somente de decoreba, né? O aluno teve que colocar em prática aqui e analisar um caso concreto aí em relação aos requisitos. Logo, essa questão está super correta. Bacana? Ótimo, né? Vamos continuar. Com base nisso, né, o examinador fez uma outra questão. Vamos lá. TCE, Pará, CESP 2015, cargo de auditor. Pedro, nascido no dia 9 de novembro de 1997, foi aprovado em concurso público para o provimento de cargo no governo do estado do Pará. O ato de provimento foi publicado no dia 30 de setembro de 2015,
quarta-feira, e a data de posse foi marcada para o dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira. Pedro requereu a prorrogação da data de posse. O pleito foi deferido e Pedro tomou posse no dia 12 de novembro de 2015, quinta-feira. O ato de admissão foi submetido à apreciação do TCE, que, por ato unilateral, declarou a nulidade do ato de posse, por ter a posse ocorrida em prazo superior a 30 dias da data da nomeação, né? Vamos lá. De acordo com a situação hipotética, qual é o comando? O TCE agiu corretamente ao declarar a nulidade do ato de posse de Pedro, né? E aí, professor? Está errado, né? A gente já fez os cálculos lá, né? Vem cá. Então, Pedro nasceu no dia 9, tá? do 11 de 97. Ok. O que acontece? Ele vai completar 18 aqui, 18 anos. Olha aí. Quando que ele vai completar 18 anos? Ele vai completar no dia 9 do 11 de 2015. O que aconteceu com ele? A data da posse estava 30 de 10 de 2015. Ele pediu mais 15 dias. Pode? Pode. O pedido dele foi deferido ou não? Foi deferido. Então, até 15 dias, isso vai até o dia 15 do 11 de 2015. Né? 15 do 11. 15 do 11, ele já completou 18 anos. Né? Então, ele pediu a prorrogação aqui, desse prazo aqui da posse, né? do artigo 22, parágrafo 1º, justamente para completar o requisito para a posse, que era 18 anos. Logo, essa questão hipotética aqui de ter julgado o ato de posse nulo, né? Ele está o quê? Errado. Por que ele está errado? Porque ele já tinha todos os requisitos de idade aí, pelos dados aí, então está errado essa questão, uma questão top de linha. Parabéns aí para a banca do CESP, que fez um exercício como esse. Bacana, maravilhoso. Esse tipo de exercício, além da gente fixar os conteúdos, a gente passa o quê? Raciocinar sobre o assunto, né? Ok, vamos continuar. Gabarito errado. Parágrafo 2º, né? O prazo do servidor em férias, licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal será contado do término do impedimento, né? Então, professor, o que significa isso aqui, né? Vamos supor que o cara já é servidor público, né? Vamos supor que eu já ocupo o cargo de técnico do governo do estado, tá? Fiz o concurso e fui aprovado para o cargo de analista. Só que eu estou de licença médica no cargo de técnico, tá? Estou de licença médica. Eu fui nomeado e estou de licença médica. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, nomeação dele. Ó, nomeação. A nomeação vai ser no Diário Oficial. Vamos supor aqui. Vou chutar uma data aqui. 15 de 1 de 2019. Né? Então, ele foi nomeado. Então, você tem aqui mais 30 dias para a posse no novo cargo. O cara é técnico, passou para analista. Está aqui. Só que ele, tá? Ele está de licença médica. Tá? Ele está de licença médica até, olha só, no dia 15 de 3 de 2019. Está aqui. Ele está de licença médica, né? Ou seja, o prazo está, ó, né? Aqui dá o quê? 15 dias aqui, tá? Aqui já passou, entendeu? Já passou, né? Está superior. Então, o que vai acontecer? O prazo para ele tomar posse vai ser o quê? Isso aqui vai começar a partir do encerramento da licença, mais 30 dias, né? Ou seja, a posse, no caso dele aqui, vai até o dia 15 de 4 de 2019. Então, está aqui para vocês. É o término, né? Então, o cara é técnico,
passou para analista, ele está de uma licença, né? Está de licença médica, por exemplo. Então, o prazo dele será contado do término do impedimento. Ou seja, é uma das hipóteses da dilatação do prazo de posse. Então, isso ocorre, ele em férias, tá? Licença ou afastamento, tá? Férias, licença e afastamento. Professor, e aí? Isso cai em concurso? Claro que cai em concurso. Aqui não cai, isso aqui despenca, cara. Tá? Bacana? 10, ótimo, né? Ah, professor, estou entendendo. Cara, você está entendendo e você vai acertar todas as questões, pode ter certeza, né? Artigo 3º, parágrafo 3º. Se a posse não for concretizada dentro do prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito, né? Ou seja, você tem um prazo para tomar posse. Regra geral, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 15, de acordo com as regras aí do artigo 22, parágrafo 1º. Bacana. Se você, dentro do prazo, você não investiu no cargo, aquele ato de nomeação, ele vai ser tornado sem efeito, né? Professor, eu quero mais detalhes. Vamos à nossa linha do tempo aqui. Então, nós temos aqui concurso público, ok? Aí você tem a nomeação do concurso público. É claro, do concurso público você tem aqui a fase da aprovação. Depois da homologação do concurso, né? Aí você vai ter a convocação do ato, né? Aqui vai ser o quê? Um ato de governo. Um ato de governo. Ok? Está aqui. Normalmente, quem que vai emitir esse ato? O chefe de poder. No caso aí, Gov. Né? Como exemplo, está aqui. É um ato. Vai ser publicado no Diário Oficial. Esse cara tem o quê? 30 dias mais 15, de acordo com o artigo 22, parágrafo 1º, para ele apresentar todos os documentos e até a repartição, onde consta aqui o Diário Oficial, para ele assinar o seu termo de posse. Ele não fez nesse prazo. E aí, professor, aí o que vai acontecer? Ele é servidor público aqui? Não, ele não é servidor público. Não tem nada a ver com o Estado ainda. O ato de nomeação, esse ato de nomeação, vai se tornar, né, sem efeito. Vai ser publicado um ato, né, para tornar sem efeito o ato anterior, que é esse aqui da nomeação. Pronto, está aí. E aí, professor? Vamos supor o seguinte: o cara foi nomeado, o cara tomou posse no prazo correto, assinou o termo de posse, né? Ele tinha 15 dias, mais 15, para entrar em exercício, e não entrou em exercício, né? A partir do momento que ele tomou posse, ele é servidor. Ele já tem vínculo. Só que ele não entrou em exercício. Entrar em exercício é começar a trabalhar, começar a ganhar. E aí, prof? Eu vou tornar o ato de posse dele sem efeito? Não, não é tornar sem efeito. Agora ele é servidor. Ele vai o quê? Ser exonerado. De ofício. Ou seja, por vontade da administração. Então, se ele não entrar em exercício nesse prazo, ele será exonerado. Tá? Então, aqui, posse, tornar sem efeito, aqui exonerado. Professor, e aí? Cara, isso não cai, isso despenca na prova de concurso. Então, você tem que saber esse cara aqui, tá? Então, nomeação, publicar, tornar sem efeito, ele tomou posse, ele já é servidor público, só que entrou em exercício. Então, ele vai ser uma das hipóteses que ele vai ser exonerado de ofício, ou seja, por vontade da administração pública, né? Esse curso nosso, como disse, ele é completo, cara. Pode ter certeza que no final desse curso você vai conhecer bastante do direito administrativo e, claro, do Estatuto dos Servidores Públicos. Professor, cai em concurso? Cai. Vamos lá. TCE Pará CESP 2017, cargo de auditor.
será tornada sem efeito a posse do servidor que não entrar em exercício no prazo legal, né? Não é tornada sem efeito a posse. Quando o cara acontece a posse, ele já é servidor. Já é servidor público, né? Então não é tornada sem efeito. Aqui deveria ser exoneração. 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 Ele vai ser exonerado de ofício, né? Ou seja, de vontade da administração pública, né? Tá? Não entrar em exercício. Então aqui ele errou, né? Ele errou, uma questão aí fácil, ao mesmo tempo difícil, né? Fácil para quem estudou, né? Aliás, para quem estuda, tudo é mais fácil, pode ter certeza, né? Para quem não estudou, somente na sorte aí consegue acertar uma questão como essa. Logo, gabarito está errado. Parágrafo 4º. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio, e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Ou seja, no ato da posse, além dos requisitos do caput do artigo 17, artigo 22, perdão, do artigo 22, ele vai ter que apresentar mais duas declarações. Primeiro, a declaração de bens e valores. Essa declaração de bens e valores, tá, está previsto aqui na Lei de Improbidade Administrativa, a 8.429 de 92. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Então, ele tem que apresentar a declaração de bens. Bacana, isso está fácil. Declaração quanto ao exercício. Isso aqui é importante, cara. Exemplo nosso. O cara é técnico. Está feliz como técnico, mas não gosta do salário. Vai lá e faz um concurso para analista, nível superior. É aprovado. Quando ele vai tomar posse no outro cargo, tá? Ele faz essa declaração quanto ao exercício, ou não. E tanto lá no novo cargo como no cargo anterior. Ele fez essa declaração. Por que isso é importante? Porque ele vai ser submetido ao estágio probatório no novo cargo, claro, né? Se no novo cargo, por exemplo, ele for inabilitado, como ele fez essa declaração, ele vai ter o direito de ser reconduzido, se for servidor efetivo, se for estabilizado no cargo. Então, por isso que é importante. É claro, com o Estatuto da Estabilização, da estabilidade, o Instituto da Recondução, nós vamos estudar mais adiante. Então, isso aqui é muito importante, né? Então, ele pode ser o quê? Reconduzido. Então, isso aqui é duas declarações. Declaração de bens e valores e declaração quanto ao exercício ou não do cargo público, né? Já falamos aqui da Lei de Improbidade Administrativa, vamos lá. TCE, Pará, CESP 2017. Para assinar o termo de posse, o servidor deverá apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio de declaração quanto ao exercício ao outro cargo, emprego ou função pública. Exatamente isso aí que está previsto no parágrafo 3º aí do artigo 22 da lei. Ctrl+C, Ctrl+V, gabarito correto, mais uma questão no bolso, né? TJ Pará, VUNESP 2014, cargo de analista. A respeito da posse, prevê o regime jurídico único, a Lei 5.810/94, que, então ele quer o quê? Posse, né? Vem comigo, o que ele quer da posse, né? Vem comigo aqui. A posse ocorrerá no prazo de 10 dias. Errado. Errado, porque a posse são 10 dias, são 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 15. Então está errado, né? O servidor apresentará a declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio até 30 dias da posse? Não, é no ato da posse que tem que apresentar a declaração, nada para depois, né? C. A quitação com as obrigações eleitorais e militares é um dos requisitos para a posse verdadeiro, salvo engano, está previsto no artigo 17 da lei. Está aí.
Se a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de provimento ficará suspenso, né? Não tem nada de suspenso, né? Ele será tornado sem efeito falso, né? E a posse deve ocorrer no prazo de 30 dias, bacana, não tendo o interessado o direito à renúncia da posse, né? Falso, né? Por que isso aqui está falso? A gente vai explicar da renúncia. A renúncia está prevista no artigo 22A, né? O que é a renúncia, né? A renúncia é o seguinte: eu fui convocado, né? Eu fui convocado, né, para tomar posse. Eu passei no concurso. Só que naquele momento eu não posso tomar posse. Para não perder esse direito, eu faço um direito de renúncia previsto no artigo 22A. Eu falo, não, eu não quero tomar posse agora. Bacana, ele vai retirar você da lista de classificação e vai colocar você no último da lista. Tá? Então isso acontece. Tá? Agora, esse dispositivo aqui, poucos estados têm esse direito de renúncia. Tá? Poucos têm direito de renúncia. Então, gabarito correto, uma questão boa, bacana demais, uma questão como essa. Gabarito aí, letra C de casa, né? Letra C de casa, né? Vem comigo. Artigo 22A. Acabei de explicar no exercício. O que é isso? É o direito de renúncia. Ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público, né? Então, dentro do prazo de 30 dias, por exemplo, né, você pode ter um direito a renunciar à posse, né? Aí você vai ser colocado no último da fila. É um dispositivo interessante aí para quem é um dispositivo bastante interessante aí para quem não pode tomar posse naquele momento, né? Então pronto, terminamos essa aula com muitos exercícios, né? Pode ter certeza que eu procurei aí pegar todos os exercícios possíveis para enriquecer a nossa aula e tenho certeza que você gostou da aula, tenho certeza que essa aula vai ser importante. Se cair na prova, posse, você sabe tudo, né? Vamos lá, encerramento, Charles Chaplin, né? Cada um tem de mim exatamente o que cultivou, né? É exatamente isso que acontece das pessoas, né? Cada um tem de uma outra pessoa exatamente aquilo que cativou, né? Então, se você cativou sempre o amor, tá certo? A simpatia, a amizade, os valores, a fraternidade, você vai receber isso da pessoa. Caso contrário, você vai ter aquilo que você cativa em cada pessoa. É assim que funciona a ciranda da vida, a roda da vida. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.